pela presença da senhora aqui, sim? Eu que agradeço. Vamos iniciar a gravação, está gravando já, né? Doutora Marta Lopes, a senhora era fiscal da chapa do doutor Gustavo Bassim por ocasião das eleições da Associação de Vila Velha, né? Sim, eu era. A senhora tem conhecimento desse processo? Ou sabe disso? Eu vi só na internet algum noticiário, alguma coisa. O que a senhora sabe disso? Era só que estava correndo um processo na Justiça Federal questionando as eleições da OAB. Certo. Era só. Tudo bem. Como a senhora foi fiscal da chapa, nós vamos ouvir a senhora na qualidade de informante, né? Certo. Não na qualidade de testemunho. Então a senhora não fica, a senhora é advogada, a senhora sabe, não fica luta com o compromisso. Doutora Marta, me diga uma coisa, vamos ver aqui quais são as coisas. A senhora esteve no decorrer do dia da eleição lá na Prainha, lá em Vila Velha? Sim, eu estive lá. A senhora chegou lá a que horas, mais ou menos? Era mais ou menos, se eu não me engano, umas 10. 10 horas. Para entrar lá dentro mesmo, foi mais ou menos nesse horário. Certo. E saiu que horas? Lá de dentro foi assim que encerrou mesmo. Lá da prainha eu saí umas 10 horas da noite, ficou tarde, a gente ficou conversando lá. Eu passei o dia todo lá, porque tinha pouca pessoa do pessoal da chapa, né? Certo, estava lá o pessoal da chapa. E a senhora participou da contagem das cédulas ao final do dia? A contagem foi feita da seguinte forma: conforme ia abrindo as urnas, todo mundo junto ali, ia contando, ia sendo anotado, né? A senhora estava dentro da sala? Eu estava dentro da sala. A senhora permaneceu permaneci dentro da sala, exato. Não quantas urnas? Doutor, e se eu disser para o senhor que eu não lembro? Não me lembro. Pura verdade. Eu não me lembro. Pura verdade. Não me lembro mesmo. Eu já brinco aqui com os doutores ali, que eu não lembro que eu nunca falei. Eu não me lembro. Mas a senhora se recorda se era mais de uma? Era mais de uma, com certeza. Como era? A contagem era feita individual ou foi feita em conjunto? Era em conjunto. Era a urna de cada vez e existiam, as duas chapas estavam presentes, né? E mais o pessoal da OAB. Somando em conjunto, que eu digo assim, as urnas foram todas apuradas de uma única vez? Não, uma por uma. Uma por uma. E apurou todo mundo junto. Né? Exatamente. Certo. Durante essa apuração, aonde ficavam as outras urnas? As que não estavam sendo apuradas? Eu não me lembro, doutor. Eu não me lembro. Porque eu me atinha muito à urna que estava sendo aberta. Então, a partir do momento que, na minha opinião, a OAB é uma instituição séria, eu acho que o que estava abrindo ali eram pessoas sérias, todo mundo junto, abria, a gente recontava junto aquilo ali, pronto, chegava uma próxima urna, abria, era só isso que eu presenciava. E, então, houve algum incidente de contagem de urna, algum problema, alguma cédula que foi impugnada, alguma situação? Existia alguma coisa assim que é natural das eleições, né? Mas aí recontavam e todo mundo chegava num acordo. Num consenso. Não houve nenhuma nada, assim, existia, mas aí reunia todo mundo, ia lá e recontava. Acho que tudo correu numa ordem. Certo. Vamos voltar agora um pouco no começo do dia. Você me disse que chegou lá que horas mesmo? Eu cheguei logo de manhã. De manhã? Quando a senhora chegou, a senhora viu se estava havendo divulgação das chapas através de boca de urnas, sendo feita uma panfletagem? Pelo que eu saiba, né? Porque eu moro pouco tempo no Espírito Santo e participar tanto de uma ou de outra chapa, para mim era enriquecedor. Entendeu? Então, eu fui convidada para participar de uma chapa para trazer mais para a OAB. E havia uma combinação de que não era para ser feito boca de urna. Havia uma combinação. Ouvi dizer, entendeu? A mim mesmo não chegou nada, porque eu conheço poucas pessoas no Espírito Santo. Então eu ouvi dizer, olha, não vai ter a boca de urna, parece que falaram qualquer coisa de 30 metros, parece que a doutora Carla comentou alguma coisa assim, que teria que afastar. Depois eu percebi que essa regra não foi obedecida por nenhuma das chapas. Eu acho que houve um acordo também entre eles e que todos fizeram, não boca de urna, mas a divulgação. Né? Certo. A senhora soube, presenciou
eventual acordo entre as chapas? Não, senhor, não presenciei nada. Mas a senhora viu a divulgação? Eu vi a divulgação correndo solta dos dois lados. Dois lados. A chapa da senhora tinha material de divulgação? Se eu não me engano, antes de eu entrar, eles tinham alguns pacotes dentro do carro, mas não... Era pouca pessoa que tinha da minha chapa, era pouca. Era eu, era a Hilda, era uma outra menina, e tinha o Bassini, tinha a doutora Carla, e mais uma pessoa que eu não me lembro o nome. E aí era xerox, porque parece que Bassini não tinha condições financeiras para poder fazer um trabalho, aquela coisa toda. Como eu estava trabalhando de fiscal lá dentro, então eu não vi nada, entendeu? Eu não vi o que aconteceu assim lá fora. Se tinha propaganda sendo solta ali. A senhora passou o dia inteiro? Passei o dia lá dentro. E a senhora ficava na sala de votação? Eu ficava lá na sala de votação. Eu votei logo de manhã e ficava lá, ajudando, às vezes, encaminhando, porque bastante gente lá em Vila Velha. Chegava uma pessoa, encaminhava, às vezes um pessoal entrava com material de uma chapa ou de outra nas mãos. Eu ia dentro lá de onde tinha a urna, tirava aquele material e colocava no lixo. Né? Dos dois lados. E aí, ao final do dia, a senhora participou da apuração? Exato. Durante o dia, a senhora ficou na sala, né, colaborando e tal. A senhora viu funcionários da OAB lá na... Sim, vi. Esses funcionários, a senhora, em algum momento, a senhora viu eles do lado de fora, entregando algum panfleto? Olha, eu não posso afirmar isso, porque todo momento que eu os vi, eles estavam colhendo a assinatura, verificando o pagamento das pessoas que estavam pagas, né, assinando e organizando a fila. Foi só o que eu presenciei. Tá. Ok. No princípio, eu estou satisfeito. Doutor Sérgio. Pode fazer. Direto, doutora, esses funcionários do AB, eles ficavam dentro da sala de votação ou numa sala anterior? Não, os que estavam dentro da sala de votação, na minha opinião, apesar de eu não os conhecer, eu acho que estava participando da eleição. Os que estavam ali, todo mundo da UAB que estava ali, estava participando de uma forma da eleição, né? Organizando, direcionando onde era o banheiro, porque é bastante gente, fazia uma fila. Aí para dar aquele andamento, o pessoal ficou tudo ali, às vezes um pedia água, um pedia uma coisa, pedia outra. E todo mundo estava ajudando. Você percebeu, foi registrado algum incidente dentro da sala de votação, de alguém tentando influenciar outra a votar de forma diferente, alguma coisa diferente aconteceu? Nada além do normal para uma eleição, entendeu? Tanto que entravam de todos os lados, entrava com propagandas das duas chapas. E eu, sendo fiscal de uma chapa, agia de forma de pegar as duas propagandas e guardar justamente para não ocorrer essas coisas. Com relação à apuração dos votos ali, era fácil a visualização dos votos? Você acompanhou com facilidade? Você teve como acompanhar com facilidade a apuração desses votos? Ou teve algum empecilho? Sim, porque era aberta numa mesa. E era urna por urna. E vocês acompanhavam a contagem? E aí a gente ia contando, aí né? Chegou algumas vezes de eu falar assim, pera lá, vamos contar esse montinho de novo. Né? Tá. E era contado? Era contado. Novamente? Era contado, sim. Existia o montinho do Bassini e o montinho do outro candidato, que me desculpe, eu realmente não me lembro o nome, olha só. Me desculpe. O nome do outro candidato. Então existia 2 montinhos assim. E aí chegava e falava, vamos recontar isso aqui? Recontava. Você reconhece o resultado que foi divulgado como o resultado que vocês apuraram lá? Me parece que houve um erro na hora da publicação, né? A quantidade foi maior, o que publicou é menor, uma coisa assim, eu não me lembro bem, porque eu lembro da doutora Carla ter falado qualquer coisa, e aí eu falei, bem, eu acho que a UAB vai mudar isso, ou dar uma nota de explicação, alguma coisa, porque o resultado está diferente do que foi publicado. Tá, houve uma divergência. Houve uma divergência. Vocês apuraram o que foi publicado. Mas o que vocês apuraram, você reconhece como correto, né? Foi correto, sim. Não pode ter havido erro, porque estava todo mundo contando. Ok, tá. Eu satisfeito de passar para o meu colega aqui.
Só continuando na questão da ata, se ela, ao final da apuração, você chegou a assinar algum boletim de urna, alguma coisa assim? Eu lembro de ter assinado, era engraçado, doutor, porque a gente estava um pouco cansado, não sei se Vossa Excelência já participou de algumas eleições, é um pouco tenso. É engraçado, apesar de ser tudo pela ordem, é tenso. Então, você, não sei, parece que fica assim, e eu não me lembro bem, eu lembro que assinei, disso eu lembro bem, a última ata, quando acabou todas as eleições, levou para lá, ela puxou alguma coisa da ordem, ela imprimiu, aí eu assinei alguma coisa ali. Olha que horror, eu nem li o que eu assinei. Era pressa, eu estava com fome. E aí eu assinei, mas todos assinaram, né? Todos assinaram. E eu não me lembro mais. Eu não posso falar aquilo que eu não me lembro. Se a senhora se recorda, se após o resultado da eleição que vocês apuraram, certo, vocês chegaram com o resultado em mãos e passou esse resultado para o doutor Gustavo e para o outro? Não, eu pessoalmente não. Eu não. Eu achei que, assim, por uma questão de ética, por eu ser fiscal, eu falei, gente, correu tudo bem, daqui a pouco sai o resultado. Eu, pessoalmente, não passei resultado para nenhum deles. E o meu celular estava desligado para não atender nenhuma das chapas. Mas isso foi aonde? Foi dentro da ordem? Quando eu estava lá dentro, eu não passei nenhuma informação. Pronto. Depois que eu assinei aquela última ata, que teve uma ata que até ela esperou que a OAB mandasse para ela, para imprimir e tal, depois que eu assinei aquela ali, encerrou, gente, encerrou, muito bem, muito obrigado, prazer em conhecê-los. Eu saí aí lá fora, eu falei, parece que deram um resultado coisa de 600 e pouco. Olha, sinceramente, eu não me lembro. Mas teve uma diferençazinha de um para o outro, né? Mas esse resultado, então, foi passado, mesmo que a senhora não se lembre, vocês chegaram a informar os presidentes que estavam, o presidente das chapas que estavam ali do lado de fora. Depois de encerradas as eleições, eu conversei com a doutora Carla lá fora. Aí você passou aí eu falei, doutora Carla, a eleição foi tanto, e me parece que a outra chapa ganhou por X. Foi assim que eu falei. A senhora tem alguma coisa para registrar? Se há alguma intercorrência, algum problema? Não, a única coisa que eu sinto muito, eu gostaria que a UAB fosse mais forte, mais unida, né? A nossa classe pode ser questionada dessa forma. Mas sem mais perguntas. Doutor Chá, vou ser rápido também. Pode perguntar. Só que chegou lá por volta de umas 10 da manhã, viu? Eu fui logo de manhã, que a doutora Cara falou, olha gente, todo mundo de manhã lá para ajudar, porque eram poucas pessoas. Então eu fui cedo, mas quando eu cheguei a adentrar lá, né, não começou logo assim de início, tem toda aquela organização, aí o nome do meu crachá estava errado, existia o nome de um rapaz no nome do meu crachá, mas como era da mesma situação, eu só virei assim e fiquei lá o tempo todo auxiliando. A senhora respondeu, doutor Vlad, isso aí, qualquer coisa em relação a haver ou um combinado, ou um acerto, uma coisa que a senhora não lembra muito bem, deveria ficar a 30 metros. Esses 30 metros não seriam 300 metros? Ah, sim. Se não quiser corrigir o depoimento, acho que a doutora Carla, quando eu cheguei, ela falou, olha gente, vocês têm que tomar cuidado com boca de urna, e tem, ela falou de uma norma que tem que ser X metro do local de votação. Eu falei, então se for X metro tem que ser daquele restaurante para cima, porque se for para baixo já estaria ferindo a regra. Mas logo assim que iniciou, as duas chapas estavam todo mundo juntinho ali, até de forma ordeira, não tinha. Da nossa chapa, a senhora foi escolhida diretamente da doutora Carla, né? Por já ter participado de eleições, é isso? Eleições municipais, né? No estado, né? É que eu além de... eu gosto de política, né? Eu também gostava. Eu trabalho com política. 1, 2 e 6. Então, ali fora, a senhora já respondeu que viu a ocorrência de boca de urna normal, desde a hora que a senhora chegou às 10 horas da manhã, a senhora já viu isso acontecendo normalmente, né? Sim, tinha.
Ali, Tá todas até as o duas portão chaves. da OAB, ou só viu aquilo ali do portão da OAB? Não, ao final das eleições, a coisa estava um pouco tumultuada, entendeu? Eu tinha dificuldade até para os advogados adentrar para votar. Eu falei, gente, que doideira. E lá de dentro, assim, eu olhava, nossa, gente, que doideira, quanta coisa, e o pessoal dando, né? Tanto que eu estava o tempo todo retirando os materiais de campanha de dentro das urnas para colocar lá fora, para não criar nenhum tipo de mazela, né, de conversa. Excelência, em relação ao ponto 1, só me lembra de eu pessoalmente ter pedido para a doutora Adriana ter entrado na subseção, ter pedido à doutora Adriana para fazer constar algumas coisas em atas, e alguma dessas coisas a senhora se lembra? Eu lembro que houve, eu não posso dizer a palavra confusão, que estaria pesado, digamos que houve uma pequena divergência de estar lá e parece que alguém foi impedido de entrar porque era presidente, alguma coisa assim. Eu falei, gente, tenha calma, as eleições estão acabando, vamos com calma. Eu lembro uma divergência, sim. Eu não posso dizer que eu não estava lá junto com você, porque se eu tivesse eu falaria com certeza, sim. Mas houve uma divergência. Teve uma determinada hora da apuração que a doutora Adriana Turino pediu, não sei se de forma educada ou não, mas que todos os servidores da OAB deixassem o recinto e permaneceram só vocês lá? Foi justamente, eu acho que foi por causa desse incidente, que eu não sei se foi você ou a doutora Carla que queria adentrar ou coisa parecida, e aí me parece que na época ela falou qualquer coisa, não, vai ficar só quem está participando das eleições. Agora, eu não sei quem estava participando das eleições, né? Eu era uma fiscal, eu não sei, eu vi as pessoas, eu não as conheço ainda. Então houve sim uma situação em que ela falou, vai ficar só quem está participando, não havia tumulto, eu acho, né? Eu suponho. Isso a senhora disse em relação ao final da tarde, né? Em relação ao início da manhã, a senhora lembra da doutora Adriana Turino ter recolhido, em relação ao item 1, tá, excelência? Ela ter recolhido o material de algum candidato que estava distribuindo e que ela teria comentado alguma coisa que estaria em desacordo com a campanha? São 5. Eu sei, excelência, mas ele também remete ao primeiro, né? Só nos números? Sim. Sim. Mas então me dou por satisfeito, excelência. Ok.